Volume 656 do Histórico. A natureza há milhões de milênios vem destruindo a humanidade com doenças incuráveis para levar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O primeiro mundo, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e ninguém sentiu a mudança dessa fase por viver artificialmente, porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não sentiram a mudança dessas três energias. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, e quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. Agora quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio está materializado na glândula pineal. E depois de desmaterializado pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E com essa mudança de fase, o mundo está passando por um estado de sofrimento e por isso está aí. No Rio Grande do Sul houve uma grande seca, que não tinham nem água para beber, e em Santa Catarina também houve uma grande seca, que não tinham nem água para beber. Depois veio uma grande enchente que ficaram as casas submersas. E no Rio Grande do Norte, terremotos. Na África caiu geada, que é o país mais quente do mundo. E vulcões e furacões e tufões e tornados, porque onde passa um tornado derruba todas as casas e depois vem as enchentes. E o AIDS e o câncer são epidemia natural da natureza para destruir os pensadores, porque terminou a fase do pensamento. Hoje estamos na fase do desenvolvimento do raciocínio. Está aí a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e por isso estamos aí materializados na glândula pineal, no istmo, no mesencéfalo, que é a cultura racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, muitos estão tratando de colocar uma montoeira de livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. E a inflação continua derrubando tudo. E é por isso que está tudo muito caro demais. E muitos têm vontade de comprar uma caixa grande de Natal e não têm dinheiro para comprar, porque a inflação está demais. E os ordenados que as pessoas ganham não dão para se alimentar. E a natureza está castigando a humanidade com enchentes, para que a humanidade passe a raciocinar, porque a pessoa raciocinando está pronta pelo desenvolvimento do raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E por isso que existem enchentes em todos os lugares, em todas as nações do mundo. E a natureza, ninguém vive conhecido de si mesmo. Vivem todos desconhecidos de si mesmo, não sabe de onde são, não sabe de onde vieram, não sabe para onde vão, não sabe de onde são. São de onde? São do mundo racional aí deformado, cheio de defeitos. E a natureza castigando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. E os mais sabidos já estão raciocinando, conhecem o valor da cultura racional, porque querem voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional,
com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma. Por isso que a natureza é de transformação. E se transformarão para a classe de animal irracional, porque nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra e vai correr toda essa hierarquia do animal irracional. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para conhecer e saber como voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, que é de onde vieram, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão conhecendo a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E a natureza vem castigando todos os pensadores, porque acabou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E a natureza vem castigando os pensadores de todas as maneiras e de todas as formas. Hoje todos querem conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque passou a se conhecer, saber de onde são, de onde vieram e de onde são. São de onde? São do mundo racional, porque aí nessa situação é uma deformação racional, onde a imperfeição brilha, todos imperfeitos, cheios de defeitos, cheios de cacuetes. E é por isso que há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruídos por essas moléstias incuráveis. E a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela. A definição da vida, porque todos passaram a saber o que são, por que assim são, cheios de defeitos e deformados. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque o natural tudo é e fora do natural nada é. Hoje, todos que passaram a se conhecer querem voltar ao seu estado natural, porque sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, porque ninguém quer ser mais destruídos por esse conjunto de ruínas. E por isso todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e vida eterna, com seu progresso de pureza, porque lá são corpos de energias puras, limpas e perfeitas. Hoje todos que passaram a se conhecer sabe que tudo se transforma de uma vida para outra e que a vida é de transformações. E ninguém quer se transformar na vida de animal irracional, porque antes de passarem pela vida do animal irracional, passa pela vida dos orixás. Depois que correr toda a vida dos orixás é que passa para a vida do chão. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruídos por moléstias incuráveis, porque tem moléstias curáveis e tem moléstias incuráveis. Hoje todos querem conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E todos querem estudar a cultura racional
para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para voltar ao seu estado natural. Os que passaram a se conhecer. Porque tem muitos que ainda vivem sem se conhecer. Os que vivem sem se conhecer ainda estão pensando e imaginando, porque não sabe que a fase do pensamento terminou em 1935. E por viverem artificialmente, porque quem vive artificialmente vive contra a natureza, e não sentiram a mudança, não tiveram condições de sentirem as mudanças dessas três energias, que é a elétrica, magnética e racional. Todos querem ir para o seu mundo de origem, e por isso botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque a natureza é de transformações, e se transformam para a classe de bicho irracional. Volume 657 do Histórico. Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida de animal irracional, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se transformam de uma vida para outra. Primeiro vão passar pela vida dos orixás, que são os habitantes do astral térreo. Depois que correr toda essa hierarquia, vão correr a hierarquia do chão. A fase do pensamento terminou em 1935 e ninguém sentiu a mudança dessas energias por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma. E se transformarão para a classe de animal irracional, porque são carnívoros, tanto o bicho racional como o bicho irracional, porque nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Assim a natureza é de transformações. E há milhões de milênios que vem a natureza sacrificando vidas, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para que a pessoa conhecesse a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E a natureza está aí, apertando todo mundo. Por isso está aí imperando a desvalorização de tudo. E todos os feitos do pensamento vão terminar. Vai acabar todo mundo raciocinando, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que está existindo essa mortandade aí no mundo inteiro. Existindo a era do fogo, porque são rendidos pelo fogo. E quem é rendido pelo fogo não pode fazer nada, acaba entregando o que tem, o que pode e o que não pode. E por isso estão passando por essa fase de salve-se quem puder e se puder. E a natureza castigando a humanidade com enchentes, porque mudou de fase, a fase agora é outra. É a fase do desenvolvimento do raciocínio que está materializado na glândula pineal. E depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional,
com o seu progresso de pureza, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Hoje o mundo atravessa as horas mais tristes que pode existir, porque ninguém tem garantias e por isso estão aí os sequestros, a violência, o terrorismo. E o sequestro é a coisa pior que existe, porque a pessoa não sabe se vai sair com vida ou se vai sair com morte. E muitos acabam matando mesmo os sequestradores. Os sequestradores são condenados à morte. E ninguém sabe o porquê que assim é. Ninguém sabe de onde são. Ninguém sabe de onde vieram, ninguém sabe para onde vão. Porque ninguém sabe de onde são e o porquê que assim são. Estão sabendo agora na cultura racional. De onde são? São do primeiro mundo, do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. O dinheiro desvalorizado. Ninguém tem dinheiro para comprar uma caixa grande de Natal, porque senão vai passar fome, porque o salário mínimo é um salário de fome. E no Rio Grande do Sul houve uma grande seca que não tinham nem água para beber. E em Santa Catarina também a mesma coisa, que não tinham nem água para beber. E depois choveu tanto que as casas ficaram submersas. E no Rio Grande do Norte, terremotos, coisa que nunca existiu no Brasil. E a desvalorização de tudo que existe, porque todos os feitos do pensamento não vão resolver nada, porque terminou a fase do pensamento e todos perderam o direito de viver. E na África, o país mais quente do mundo, caiu até geada. E terremotos e vulcões e tufões e furacões e tornados. Aonde chega um tornado, derruba todas as casas. A vida está insuportável de se aturar. E por isso muitos morrem, porque são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E por isso morrem com prazer, porque nesse mundo ninguém sabe o porquê que assim é. O porquê que todos assim são, de onde vieram e para onde vão. São de onde? São do primeiro mundo. Essa é a causa do primeiro, porque primeiro é preciso existir o primeiro para dar causa ao segundo. Primeiro é o pai, depois é o filho, porque não há filho sem pai. E o mundo está em um estado de calamidade pública, porque o mundo é deformado, degenerado, imperfeito, cheio de defeitos e com pouca duração de vida. A inflação está desanimando a humanidade de viver, porque tudo está caro demais. O dinheiro se desvalorizou e as consequências é a inflação. E assim estamos no terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é todo mundo conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí materializados no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal. O pensamento não foi feito para acertar, porque se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida de ninguém. O pensamento foi feito para dar uma chuva de pau no pensador, por isso o pensamento não gosta do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem, tiver que perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, e acaba o pensador perdendo a vida nessa viagem. Agora o raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E o mundo atravessa essa crise universal, onde as falências são cotidianas, todos falindo, porque não aguentam a situação, não aguentam a desvalorização do dinheiro. Porque se vai no banco pedir um empréstimo, os juros são tão altos que a pessoa desanima. Porque estão passando tudo isso, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. É por isso que estão passando tudo isso, porque são do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza.
estão fora do seu natural têm que sofrer muito, têm que padecer muito. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, sendo destruídos por essas três energias, que é o câncer e o AIDS, a leucemia. E muitos estão recebendo em sonhos que estão voando, e o mundo vai acabar assim, todos transitando pelo espaço, porque a matéria vai ter o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. O AIDS e o câncer são epidemias da natureza. E no pensamento não vão encontrar remédio para essas doenças, porque o pensamento é fraco. É fraco porque está fora do seu lugar, e mesmo que acabou a fase do pensamento, e o pensamento ficou desvalorizado. E é por isso que os feitos do pensamento estão aí falindo, porque em 1935 terminou a fase do pensamento, e o pensamento ficou desvalorizado. Todos os feitos do pensamento estão falindo. E as falências são, de um modo geral, as falências são universal. Todos querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa categoria de animal racional, nessa categoria de bicho racional, porque tudo é bicho, e por isso se transforma de uma classe para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem são, sabem o porquê que assim são, sabem de onde vieram e para onde vão. Vieram de onde? Vieram do primeiro mundo, porque esse é o segundo mundo. E assim a vida tem solução definida e definitiva. E aí está ela completa. Triste daqueles que vivem desconhecidos de si mesmos, porque sabem que vão para as classes inferiores e se transformarem em animal irracional, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o que são, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Volume 658 do Histórico. A natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e sendo destruído por moléstias incuráveis como câncer, como AIDS, como a leucemia. Destruídos por essas moléstias, para que a pessoa volte ao seu verdadeiro estado natural. Volta de onde saiu para essa deformação e transformação racional e imperfeição. Isso é para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, onde todos são corpos de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza. E por isso aqui no chão ninguém sabe o porquê que assim é, ninguém sabe quem são, ninguém sabe de onde veio nem para onde vai, ninguém sabe para onde iriam. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Ninguém sabe de onde são. De onde são? São do primeiro mundo. Esse é o segundo mundo. Existe o primeiro mundo, que é o Pai, que deu causa a esse segundo mundo, porque não há efeito sem causa. Então, no primeiro mundo, todos são corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Em 1935 terminou a fase do pensamento. O pensamento agora não está adiantando nada, tanto que seus feitos não resolvem nada. Está em inflação, provando que o pensamento não resolve nada. Já resolveu. No tempo que a energia elétrica e magnética comandava a natureza, aí resolvia. Aí havia fartura. Com meia pataca a pessoa trazia o armazém todo. E acabou-se as patacas.
Hoje está tudo tão caro que ninguém tem mais dinheiro para comprar uma caixa de Natal. E naquele tempo que comandava a energia elétrica e magnética era tudo baratinho. Tudo isso por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente não tem condições de sentirem as mudanças das energias. Porque a inflação tomou conta de tudo, tudo está inflacionado. E o mundo está atravessando essas péssimas condições porque todos vivem desconhecidos de si mesmo, porque ninguém sabe o porquê que se é, de onde veio, nem para onde vai, e nem para onde iria se não conhecesse cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. O dinheiro perdeu o valor e todos os feitos do pensamento estão entrando em falências no mundo inteiro. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo e nascendo, para conhecer, preparando assim a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, por isso estão aí com a glândula pineal materializada no istmo do mesencéfalo. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O estado natural é a verdadeira paz, é o verdadeiro amor, e é a verdadeira fraternidade, é a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E muitos no mundo vivem decepcionados com a vida da matéria, e por ser um conjunto de ruínas reunidas, não faz questão de morrer, pede até a morte. Para ver que o mundo passa por uma fase catastrófica, uma fase sem solução, porque todos têm que raciocinar para poder voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Acabou a fase do pensamento, e os pensadores perderam o direito de viver, e por isso está aí essas mortes no mundo inteiro, porque estamos na era do fogo, todos são rendidos pelo fogo. A era de salve-se quem puder e se puder. Quem tiver mais fogo é que vence. E a vida chegou a esse ponto tal de tanto sacrifício pelas leis naturais da natureza, que a pessoa às vezes tem vontade de morrer e muitos acabam até se suicidando. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para encontrar a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Para encontrar a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Ninguém é daqui desse chão, e por isso não sabem o porquê que assim são, não sabem de onde vieram e para onde vão. E para onde vão, não sabem de onde são. São de onde? São do primeiro mundo, porque não há efeito sem causa. Esse é o efeito, e a causa é o primeiro mundo, o mundo em que todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Esse aqui é o primeiro mundo que deu causa a essa transformação e deformação racional. E depois que a pessoa virar bicho, vai correr toda essa hierarquia de bicho. Porque a natureza tem as suas transformações e por isso nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. Porque na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. A vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela completa. Já estão recebendo em sonhos o fim do mundo, o fim de todos voltarem para o seu verdadeiro estado natural.
antes disso tudo acontecer, vão começar a transitar pelo espaço. A vida tornou-se desagradável porque terminou a fase do pensamento e entrou em 1935 a fase racional. E todos perderam o direito de viver porque estão vivendo em uma fase que não é sua, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso está aí a energia desmaterializando toda a humanidade. E perderam o direito de viver porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Essa é a causa principal. E é por isso que o mundo está passando por essa decepção de forma desagradável. Porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Os maus acabam mal, os bons acabam bem. O mundo está passando por horas tristes porque está tudo caro demais. Qualquer dia não tem mais nada o que comprar, vão comer dinheiro. E mais adiante vão passar a comer capim, a sopa de capim. Assim como o animal fica gordo, muitos engordarão com o capim. O capim é um grande alimento e por isso engorda os animais. Hoje ainda existe um pouquinho de fartura, mas está tudo muito caro, ninguém tem dinheiro para comprar uma cesta de Natal. Bacalhau está caríssimo, o peixe está caríssimo. E ninguém plantou nada dentro d'água e cria-se os peixes. Criação da própria natureza. Depois de peixe se transforma em pedra e aí vão sofrer muito. A fase do terceiro milênio é a fase da racionalização dos povos para que todos conheçam o mundo de sua raça e saibam como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E a situação do mundo está preta. Por isso houve aquela grande seca que não tinham nem água para beber no Rio Grande do Sul. E em Santa Catarina também houve uma grande seca em que não tinham nem água para beber. E depois veio uma grande chuva que as casas ficaram submersas. E no Pantanal de Mato Grosso houve uma grande seca em que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E muitos animais ferozes também morrem. Na África, o país mais quente do mundo, caiu até geada. Está aí o mundo passando por essas horas de amarguras. Tudo por a pessoa viver desconhecido de si mesmo. E há milhões de milênios que a natureza vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruídos por moléstias incuráveis. O mundo está passando por horas tristes, porque é uma tristeza depois que a pessoa vive bem, ficar na miséria, ir à falência e, às vezes, ainda tem que pagar multa porque faliu, ainda tem que pagar os custos da falência, porque vende a mercadoria e não tem dinheiro para pagar a mercadoria. Hoje os mais sabidos estão com os livros nas mãos e por isso colocam os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros colocam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. E não estão aguentando mais a vida da matéria porque está tudo muito caro demais. Volume 659 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se transformarão para a classe de bicho irracional. Primeiro tem que passar para o grupo dos orixás, depois que passar pelos orixás, que está com o garfo na mão, para espetar os materialistas que não querem saber como foi feito o mundo. A fase do pensamento terminou em 1935 e ninguém sentiu a mudança dessa fase por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza e não sentiram a mudança dessa fase por viverem contra a natureza.
E a natureza está castigando a humanidade com chuvas por todos os lados. E a fase que está governando a natureza é a fase racional. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E agora quem está comandando a natureza é a energia racional. Por a natureza ter mudado de fase, a energia do desenvolvimento do raciocínio, que está materializado na matéria em forma de máquina do raciocínio, e que é um habitante do mundo racional, E por a humanidade estar ligada a essas duas energias do chão, que é materialista e não sentir essa mudança. E na natureza tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E a pessoa se transforma para a categoria de bicho racional, porque tudo na natureza nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E a natureza está castigando a humanidade com enchentes por todos os lados e desabamentos de barracos que ficam nas encostas dos morros. E por ter mudado de fase, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma de uma vida para outra. E por ter mudado de fase, quem está comandando a natureza é a energia racional. E houve uma grande seca no Rio Grande do Sul e uma grande seca em Santa Catarina, que não tinham nem água para beber. Depois houve uma grande chuva que ficaram casas submersas. E no Pantanal de Mato Grosso houve uma grande seca em que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas que procuravam água e não tinham. Na África caiu até geada. E no Rio Grande do Norte, terremotos. E na América do Norte, frio de matar e uma grande geada, a ponto dos carros ficarem cobertos de geada e não poder se locomover. E a fase do terceiro milênio, e a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E muitos terremotos, furacão, tufão, tornados na América do Norte. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque ninguém aguenta mais a vida da matéria, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E muitos estão botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E tufão e vulcão são castigos da natureza e tornados. Onde chega um tornado, derruba todas as casas. Depois vem grandes enchentes. Depois vem um aguaceiro trazido pelo tornado, que acabam as casas ficando submersas. E a natureza muito que vem nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e sendo destruído por essas doenças incuráveis que é o câncer e o AIDS. Por serem epidemias da natureza, não encontram remédio para a cura dessas situações, situação deplorável. E a natureza do terceiro milênio está no terceiro milênio. A racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, por isso estão aí nessa classe de animal racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética e tudo corria muito bem.
Havia fartura, as coisas não estavam tão caras como estão. Hoje, devido à inflação, está tudo caro demais. A pessoa quer comprar uma caixa grande de Natal e não pode, porque não tem recursos para isso. E a natureza vem cobrando os pensadores, porque a inflação tomou conta da natureza e é por isso que tudo está caro demais. Ninguém sabe como viver, porque ninguém se conhece, todos vivem desconhecidos de si mesmos. E por viver desconhecidos de si mesmos, não sabe de onde são, não sabe quem são, não sabe o porquê que assim são, não sabe de onde vieram, não sabe para onde vão. E vem a natureza cobrando a humanidade com enchentes e mais enchentes, porque vivem todos desconhecidos de si mesmo. Só quem não é vítima dessas enchentes são os que estão com os livros nas mãos e são os que passaram a se conhecer, saber de onde são, saber quem são, saber o porquê que assim são, saber de onde vieram e saber para onde vão. São de onde? São do mundo racional com seu corpo de energia e de vida eterna, com seu progresso de pureza. E na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para a categoria de animal irracional, botar chifres de rabo com garfão na mão para fazer com que os materialistas passem a conhecer a cultura racional. Antes de existir a religião, todos eram analfabetos e custaram muito a inventar as palavras. As palavras foram inventadas depois de muitos séculos, porque eram gagos, depois de muitas eternidades, porque eram gagos, e a gagueira durou muitos anos, muitos séculos. Hoje todos querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso são habitantes do mundo racional. E vai chegar a época em que todos vão voar pelo espaço, em que todos vão transitar pelo espaço, vai chegar essa época. E por isso a vida tem solução definida e definitiva, e está aí ela, completa como ela é. Porque todos os inteligentes estão com os livros nas mãos, os que já passaram a se conhecer, e por isso botam os livros debaixo do travesseiro, montoeiras de livros para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. Onde passa um tornado, derruba todas as casas, depois cai um temporal. É o que tem passado aqui no Brasil. E na América do Norte os carros não podem andar porque estão cobertos de chuva de neve. E vai chegar a época de todos transitar pelo espaço porque a matéria chegou no seu fim. E vai chegar a época de todos conhecer o seu verdadeiro mundo de origem e saber como voltar para ele. Porque o terceiro milênio está aí, que é a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E chegou o fim do mundo, porque todos agora sabem como voltar para o seu estado natural, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e por isso está aí materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, porque todos são racionais mesmo, e por isso está aí como voltar ao seu verdadeiro estado natural, por serem racionais. Os mais espertos estão com os livros nas mãos, estudando a cultura racional, com montoeira de livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E por isso estamos no fim do mundo. O mundo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Todos conhecendo agora como voltar para o seu estado natural, porque todos passaram a se conhecer, saber quem são, saber de onde são, saber o porquê que assim são,
saber que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E por isso a sede de muitos é grande em voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Está aí a situação definida do mundo, porque todos são de origem racional, são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque todos passaram a se conhecer, saber quem são, saber o porquê que assim são, saber de onde são, saber de onde vieram e saber para onde vão. Vão para onde? Vão para o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Volume 660 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma categoria para outra. E se transformarão para a categoria de bicho irracional, e vai correr toda essa hierarquia de bicho. Primeiro vai correr toda a hierarquia do espaço. Depois que correr toda a hierarquia do espaço, é que passa para o chão. Depois se transforma em pedra. E o brilhante é a pedra que sofre mais, porque tem que passar por muita lapidação. E o ouro também sofre muito, porque tem que ser derretido para se transformar em barra de ouro. Em 1935 terminou a fase do pensamento, e com o pensamento ninguém arranja mais nada porque terminou a sua fase. Assim como terminou a fase dos monstros, assim como terminou a fase dos selvagens, assim como terminou a fase da civilização. E agora terminou a fase da racionalização, e todos agora têm que raciocinar para chegar ao seu verdadeiro lugar. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E ninguém sentiu a mudança dessas fases por viver artificialmente. E quem vive artificialmente não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional, por serem carnívoros, para a vida de animal irracional, porque todos os dois são carnívoros. Tanto o animal racional é carnívoro, como o animal irracional é carnívoro, só gosta de carne. E há milhões de milênios que está aí a fase racional, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo por doenças incuráveis. E essa fase está ligada à cultura racional, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo de onde todos vieram, o mundo de onde todos saíram. Porque não há efeito sem causa. Se estamos aqui deformados, imperfeitos, cheios de defeitos, é porque nos deformamos. E vivem todos desconhecidos de si mesmos, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão, não sabem para onde irão. Vão para onde? Vão para as classes inferiores, que é a classe de bicho irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É destruído por moléstias incuráveis, pelo câncer, pela leucemia e pelo AIDS. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem saber mais da matéria, porque sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, destruídas por moléstias incuráveis. E todos hoje têm que raciocinar, porque a fase é racional e por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é para toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque são de raça racional. E o pensamento não foi feito para acertar,
Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, para quebrar a cabeça do pensador. E assim está o mundo passando por tudo isso, ninguém sabe o porquê. E aí está a inflação desvalorizando os feitos do pensamento. E é por isso que está aí os feitos do pensamento na falência. E por a natureza ter mudado de fase, houve uma grande seca no Rio Grande do Sul e uma grande seca em Santa Catarina, que não tinham nem água para beber. Depois veio uma grande chuva que as casas ficaram submersas. Hoje a pessoa precisa passar a se conhecer para saber como deve de viver, porque acabou a fase do pensamento e todos os pensadores perderam o direito de viver. Pensador nenhum tem o direito de viver e é por isso que as guerras não cessam. E o pensamento está à discórdia, discordando uns dos outros, e o raciocínio está à concórdia, todos concordando com todos. E os pensamentos geram os conflitos. Os conflitos causam os atritos e vivem todos em atritos consigo mesmo, não conhecendo o dia de amanhã. Hoje todos que passaram a se conhecer querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E também ninguém está admitindo mais essa imperfeição racional, porque todos são cheios de defeitos, todo pensador. São cheios de defeitos, defeitos bons e defeitos maus. E é por isso que está aí a era do fogo. Quem tem mais fogo é que vence guerra, todos sendo subjugados por arma de fogo, passando-se por essa fase de salve-se quem puder e se puder. Hoje os mais espertos estão botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. Hoje todos estão apelando para tudo. E há milhões de milênios que a natureza vem aperfeiçoando todos, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, para aperfeiçoar a humanidade, para todos voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem quem são, sabem de onde são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão. Para onde vão? Vão para o primeiro mundo, porque não há filho sem pai. Esse segundo mundo é o filho, o pai é o primeiro mundo, onde lá são corpos de energia e de vida eterna com seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Hoje o mundo atravessa as horas mais tristes que pode existir porque estavam vivendo artificialmente. E quem está vivendo artificialmente não tiveram condições de sentir as mudanças das energias, das três energias. E aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é para toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. E racional tudo é a fonte que deu causa a essa deformação e transformação racional. Hoje todos estão sabendo que terminou a fase racional em 1935 e causou a falência dos pensadores. O pensador perdeu o direito de viver e por isso está aí a era do fogo destruindo tudo. Todos rendidos pelo fogo, bancos assaltados, casas de famílias assaltadas, porque o fogo é o que prevalece, quem tem fogo é que vence guerra. Estão passando por essa fase de salve-se quem puder e se puder. O mundo está passando pelas horas mais tristes de sua existência, porque houve a mudança de fase, ninguém sentiu a mudança de fase da natureza por estarem vivendo artificialmente,
e não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. A situação do mundo está preta, porque tem existido muitos terremotos em várias partes do mundo, existido muitos vulcões, muitos tufões, e muitos furacões e muitos tornados. Em 1935 entrou a fase racional e todos perderam o direito de viver. Principalmente os pensadores perderam o direito de viver porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento, o comportamento da natureza. E quem não é racional não tem o direito de viver. E quem é racional tem todo o direito de viver. E às vezes tem a vida bem longa, não morre cedo. E por isso quem está ditando as páginas desse livro está com 86 anos. Porque tem receitas para o prolongamento de vida nos livros, para o prolongamento da existência humana. Porque essa é uma escrituração completa, não há mistérios, não há enigmas. Porque é uma escrituração natural da natureza. É um conhecimento natural da natureza, porque não tem mistérios, não tem enigmas, não tem fenômenos, não tem finitos e não tem transfinitos. É um conhecimento natural da natureza. Hoje quem passou a se conhecer sabe o que quer. Quando vivia desconhecido de si mesmo, não sabia o que queria. Porque hoje passou a se conhecer, saber o que são, saber quem são. Saber o porquê que assim são, saber de onde vieram, saber para onde vão e saber de onde são. De onde são? São do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu origem a essa deformação e transformação racional. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Os que não conhecem cultura racional vão se transformar para a categoria de bicho irracional, porque são bichos, todos os carnívoros são bichos. Quem é que não gosta de um bife com batatas fritas e um arrozinho e uma saladinha? Quem é que não gosta? Todos gostam. E o bicho come cru mesmo, o bicho irracional, porque ainda tem que correr toda essa hierarquia do astral térreo, do astral inferior. E depois que passar por toda essa hierarquia, é que vai ser bicho irracional. Depois vai se transformar em pedra.